Fala pessoal, beleza? Alex aqui para mais um vídeo do canal. Vamos dar uma passadinha nas trades que aconteceram na sexta-feira. Eu não consegui gravar para vocês porque eu cheguei cansado do trabalho e eu acabei dormindo cedo, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Depois que o preço fez um flip naquela região de 4 horas, a gente vinha num pullback do preço, né? A gente vinha no pullback do preço. Na quinta, se eu não me engano, ele fez um flip nessa região de 15 minutos, deixando essa zona de oferta de 15 minutos. E aí o preço, né, desceu e tal, formando duas regiões aqui de flip. Essa primeira aqui deixou imbalance e tudo mais. Deixou esse aqui também com imbalance de preço. Aí na seção asiática, o que o preço fez? O preço vinha numa tendência de alta, né, formando os topos e fundos ascendentes, né, consumindo liquidez, quebrando o topo. Chegou nesse ponto aqui, o preço formou essa zona de demanda. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O preço deixou essa zona aqui, essa zona de demanda, tocou na nossa região de oferta. E qual é a expectativa? A expectativa do preço testar a zona de demanda e fazer a continuação para possivelmente testar a região acima. Não foi o que aconteceu, ele parou nessa região aqui de oferta. E aí o preço fez uma inversão de caráter, né? Ele varreu, primeiro ele varreu em cima, depois varreu embaixo, então isso é uma mudança de caráter. E aí partindo para o gráfico de 1 minuto, o que a gente tinha aqui, ó. Depois que o preço fez a mudança de caráter de 15 minutos, o preço deixou essa primeira zona de oferta no gráfico de 1 minuto. Essa pequena zona, o preço foi, testou, consumindo a liquidez, e aí o preço desceu, formando essa liquidez aqui também. O preço formou também essa liquidez, e aí depois o preço foi, consumiu, testando essa região aqui, né, de oferta, e aí depois de fato ele quebrou essa subestrutura, porque a gente estava dentro dessa estrutura maior aqui, ele quebrou a subestrutura, deixando essa primeira região de oferta, né? Aí o preço quebrou, voltou, mas não deixou liquidez aqui, e aí o preço fez mais uma tentativa para consumir essa liquidez, não aconteceu. E aí o preço testou essa região aqui de oferta, daria mais uma entrada, uma possível baixa. Aqui foi exatamente 3h59 da manhã, e aqui foi 4 horas, abertura de Londres. Então caberia uma ordem aqui, stop ou acima dessa wick ou aqui acima dessa. Então aqui daria uma ordem aqui também, mas é bem agressivo. E aí depois o preço definitivamente quebrou essa região. O preço foi lá, voltou, né, porque ele deixou essa região de oferta. E aí tinha liquidez aqui, depois assim que tocou ele deixou liquidez. Depois de fato que ele testou essa região aqui, o preço inverteu a estrutura, né, mudança de caráter. Eu quero dizer, ele fez a primeira mudança de caráter, né, ele varreu em cima, depois varreu embaixo, e aí não deu a entrada, porque o preço deixou essa região aqui de oferta, ele não deu a entrada, deixando liquidez aqui. Depois, de fato, com esses candles fortes, ele quebrou uma subestrutura, depois voltou nessa zona de oferta. Caberia também mais uma ordem de venda, stop aqui acima, porque ele poderia vir fazer um consumo de liquidez, depois descer. Então
sempre se protejam quando o preço não vem, consome liquidez aqui, então é muito válido deixar o stop mais acima. Aqui, ó, 2 pips e meio, ó, que estava ótimo. É um bom risco retorno. E aí, depois de fato o preço deixou liquidez, quebrou, e aí formando uma outra zona de oferta, que seria esta aqui, esse inside candle, deixou liquidez, o preço não foi na zona de oferta, mas ele consumiu essa liquidez interna aqui. Depois de fato ele fez um movimento forte, testando essa região de demanda, voltou na região de oferta que foi criada. Aqui seria uma entrada de risco, porque a gente tinha uma entrada, uma zona acima, aliás. Aqui seria uma entrada de risco. Daí depois de fato o preço quebra essa região de M1, deixou liquidez. Aqui tem dois modos de você fazer entrada, que seria de você marcar, aliás, zonas de oferta e demanda. Você pode marcar o range, quero dizer, você pode marcar o candle todo, você pode marcar só o pavio. Nesse caso aqui daria para marcar o pavio, porque foi um pavio bem expressivo e ele tinha liquidez aqui, então o preço deixou liquidez embaixo. O que ele fez? Ele consumiu a liquidez de cima, aqui daria uma entrada também, porque ele havia quebrado uma estrutura de M1. Isso tudo é seguindo o fluxo de ordens. Qual é o fluxo de ordens? Fluxo vendedor, então não faz sentido você fazer compras aqui. Então a gente poderia pôr o stop aqui acima. Claro, ele poderia vir testar essa região aqui, porque ele tem liquidez aqui, e a gente tinha essa região aqui, então uma entrada um pouco arriscada. Mas como ele já tinha quebrado estrutura, ele talvez não viria nessa região, e de fato ele não foi. Aqui daria uma entrada. O que o preço fez aqui? O preço formou essa liquidez, né? Consumiu a liquidez de cima, voltou, deixou essa liquidez, o preço foi, testou essa wick, consumiu mitigou, aliás, essa wick. Depois o preço desceu já com candle de força, né? Ele subiu com candle de força, já desceu com candle de força. Isso mostra que o preço quer descer. Ele deixou liquidez aqui embaixo, deixou liquidez. Foi bem interessante essa região aqui, tipo uma região bem consolidada, mas deixando muita liquidez. O preço testou essa região de demanda aqui, consumiu essa liquidez interna, mas ele deixou liquidez acima. Depois, de fato, o preço não consumiu, né, essa liquidez, deixou mais liquidez aqui, e aí aqui de fato ele inverteu, fez uma mudança de caráter, né, aliás, aqui, porque a gente tinha essa região de demanda, que não foi perdida. O preço só varreu a liquidez aqui de cima, desse topo igual, e já quebrou, então aqui formou uma mudança de caráter. E aí deixou essa região de oferta no gráfico de 15 minutos, se eu não me engano. E aí, de fato, o preço quebrou, né, essa estrutura de M1, formou liquidez aqui, ele não testou essa região acima, porque ó, deixou em balance, então a gente tinha toda essa área aqui, ele não foi lá mitigar, então ele deixou liquidez. Aí depois, de fato, ele quebrou a estrutura de M1, deixando essa zona de oferta aqui, essa região aqui de oferta. Por que essa região de oferta? Ó, o preço quebrou, fez uma pequena quebra, voltou, consumindo essa liquidez aqui, consumiu essa liquidez. Num time menor dava para ver certinho ele vindo testar essa região aqui. E aí, assim que o preço quebrou
essa estrutura maior aqui, quer dizer, quebrou esta, o preço tinha deixado liquidez interna, deixou essa liquidez acima aqui. Eu não entrei logo direto, porque como era uma região muito próxima, assim, de zonas acima, eu preferi esperar uma confirmação e ela aconteceu no gráfico de segundos. Foi, se eu não me engano, no gráfico de 15 segundos. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. O preço formou liquidez aqui, né? Ele fez o sweep, depois ele consolidou, depois de fato ele inverteu a estrutura, né? Inverteu não, ele fez a mudança de caráter. Essa aqui ele deu essa inversão de caráter, ele deixou essa última zona de oferta, e aí eu coloquei minha ordem aqui. Aqui, na verdade, eu deixei minha ordem, eu entrei a mercado, eu não deixei a ordem pendente. Então, quando o preço tocou na região, eu fiz a entrada, mas ele bateu certinho no 50%. Até postei no meu Instagram. Aí o preço desceu. Vamos tirar o replay aqui. O meu take estava na primeira região de demanda, de 15 minutos. Como eu estava já muito perto, né, da região, então eu preferi deixar o meu take aqui, nessa região aqui. Aí depois, de fato, o preço, para mim, não quebrou, né? Ele só fez um sweep desse fundo aqui de 15 minutos. Para mim, quando quebra estrutura, é que de fato ele fecha abaixo da região aqui. Ele não fechou, dá para ver nitidamente no gráfico de 15. Depois, ele deixou esse range pra gente, então aqui tudo era estrutura interna, então ele estava fazendo pullback, né? Fazendo pullback. Aqui deu uma entrada, mas foi no gráfico de 5 segundos. Dá para ver nitidamente também no gráfico de 5 segundos. É bem da hora. Eu gosto desse mundo dos segundos. Depois que o preço quebrou essa subestrutura, o último topo da subestrutura, ele havia deixado liquidez, né? O preço fez um pullback, o preço deixou essa liquidez aqui, e aí a gente tinha essa última zona de demanda do gráfico de 5 segundos, e tinha esse gap aqui também, ó. Então ele poderia vir fechar esse gap e deixou essa liquidez aqui. Depois, de fato, ele consumiu, né? Ele consumiu essa liquidez e testou a região de 15 segundos. E aí, aqui que fica bem legal, que o preço havia deixado essa última zona de oferta. O preço fez, né? Consumiu a liquidez aqui, quebrou a última zona de oferta, e aí voltou para testar essa zona de demanda aqui de 5 segundos, então daria uma entrada. O gráfico de segundos é bem legal, porque você consegue refinar muito as suas entradas. Vou tirar o replay aqui. Opa. Depois, o que o preço fez aqui, ó? O preço tocou, né, na região de 5 minutos, uma região de oferta de 5 minutos. Qual é a expectativa? A expectativa é que o preço volte, né, faz o pullback e faz a sua continuação. Aqui ele violou este fundo aqui, fazendo a mudança de caráter. O preço deixou essa zona de demanda, de oferta, aliás, e aí daria uma entrada, que é a entrada que eu fiz. Como eu sabia que estava perto de notícia, eu não sabia, eu não tinha previsto. A gente não sabe, aliás, para onde o preço vai. Eu deixei meu take aqui nessa região de 15 minutos. O preço, depois que ele fez a inversão, eu fiz a minha entrada. Logo que ele quebrou essa estrutura aqui, eu deixei no break-even e tirei 80% nessa região. E aí foi aí que deu a notícia, né? O preço explodiu. E aí aqui o preço foi lá numa região de 15 minutos, testar lá em cima, numa região de flip, né? Quando o preço fez o flip aqui, a gente tinha duas regiões. Ele foi testar outra, ó, tinha imbalance de preço e tudo mais.
Aqui deu uma entrada bem bacana, mas foi no gráfico de segundos também, ó. Foi no gráfico de 5 segundos. Eu vi muitas pessoas fazendo essa entrada, achei muito doido. Eu tava de olho, mas eu não peguei. Como eu já tinha pego aquelas duas lá, eu já tava tranquilo. Depois que o preço tocou na região de 15 minutos, ele formou liquidez aqui. Se ele tivesse quebrado, feito um sweep, eu teria pegado uma trade aqui. Ele deixou essa região de oferta, e aí testou certinho, desceu, mas ele não tinha feito sweep, então ele poderia vir consumir essa liquidez aqui desse os iguais aqui. Depois o preço foi de fato quebrou, né? Quebrou, tentou fazer um pullback e aí quebrou essa estrutura de 5 minutos, 5 segundos, aliás, deixando essa zona de demanda, de oferta, desculpa. Deixou essa zona de oferta aqui e aí caberia uma entrada bem bacana. O take ficaria nessa região aqui, porque nessa região, ó, depois que o preço faz um flip dessa região de 1 minuto, o preço faz um pullback, consolida e depois de fato quebra esse topo. Então, o que faz quebrar esse topo é essa região aqui, ó. Então, o take seria bem aqui. E aí, de fato, o preço testa a região, né? Ó, daria um take bem bacana. 1 para 13, muito, muito bacana. Vamos aqui para o gráfico de 15 segundos. Vamos tirar o replay. Depois o preço deixou essa última zona aqui de 15 segundos, essa zona de oferta, deixou em balance de preço. Depois que ele bateu o take aqui, ele voltou, ele não tocou na região. Depois o preço quebrou estrutura, né, essa subestrutura, e voltou na região, daria mais uma entrada por uma venda, bem bacana. E aí, vamos aqui no gráfico de 15 minutos. Quando o preço faz essa explosão aqui, ele quebra a última região, porque qual a expectativa? A expectativa é que o preço faz uma expansão, faz o pullback e faz a continuação. Aqui ele não fez a continuação, ele simplesmente subiu com a notícia, né, explodiu com a notícia, ele quebra a estrutura de fato e daria uma entrada bem bacana, pagou bem pra caramba. Aqui mais ou menos. Depois que o preço quebra, né? Quebra com esse candle de força, daria uma entrada aqui bem bacana. O preço, o stop abaixo aqui, mais ou menos aqui. E aí o take lá em cima ou aqui nessa região. E aí você vê que o preço vai certinho. Aqui deu mais ou menos até o topo. 1 para 13, bem bacana. Tipo, reagiu bem aqui essa zona. E essas foram as trades que aconteceram na sexta-feira no EURUSD. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui deu mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades. 8, né? 8 trades no EURUSD. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E bom fim de semana a todos aí. Muito obrigado.